Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. E aí, tudo bem? Como vocês estão? Vamos iniciar uma nova playlist, que em breve você vai conhecer, que tem um objetivo específico. E quero que, antes de mais nada, você possa assinar o nosso canal para continuar a receber as atualizações desta playlist e também a do canal. Então, quando você clica em inscrever, então clica aí nos três pontinhos, inscrever e também o tipo de notificação que você quer, sempre, para você sempre estar sendo lembrado de que ao postar o novo vídeo, você será avisado. Então, o nosso canal, você já o conhece, e, claro, é nosso canal de teologia, embora teologia inclua várias áreas, nós também incluímos, né, Bíblia, história e prática pastoral ou liderança neste nosso canal. Beleza? Gostou da vinheta? Tô Muito bem, então tá aí. Legal. Bom, deixa eu me apresentar um pouquinho. Talvez você já assistiu alguns vídeos. Em 1981, eu fui chamado, ou melhor, consagrado ao ministério pastoral na denominação batista. Claro, isto faz diferença nas denominações, como que o pastor é, o que faz, mas isso não vamos ver em diversas playlists. Então, a partir de 81, eu desenvolvi meu ministério pastoral, iniciando numa pequena congregação, e depois, logicamente, Deus me deu a oportunidade de estar em outras igrejas, mais 3 igrejas, e inclusive fiz parte de uma equipe pastoral, numa grande igreja, num estado do Brasil, aproximadamente 3, 4 mil membros, mas foi uma grande experiência, uma boa experiência e bastante lucrativa em termos de prática e conhecimento bíblico, porque realmente ali foi um desafio ministerial, vários desafios. Também estive no Chile, pastoreando por 5 anos, enfim, e tive o privilégio de levar 3 candidatos ao ministério pastoral para esta obra maravilhosa. Tá? O texto de 1 Timóteo, capítulo 3, diz: se alguém desejar. Então, tem muita gente que deseja realmente, e não há problema nisso, em desejar ser pastor. E ele diz ainda: boa obra, deseja, né? Desejo ali, a palavra é a mesma palavra de cobiça. E, claro, coloca ali os requisitos para um pastor, que devem ser vistos quando este pastor ou este candidato se declara ou deseja ser um pastor. Então, isso é importante. Geralmente, eu faço essa pergunta aos candidatos e, à luz desse texto, se ele entende esse desafio. Ninguém é 100% irrepreensível, ninguém é 100% dominado pelo espírito, então é o trabalho que o mentor, ou o tutor, ou o pastor que leva o candidato ao ministério deve fazer, ou ajudar a desenvolver estas áreas. Então, nosso, nossa playlist terá um chamado para você, e já está ali no título do tema do, do canal, ou da playlist, que já você sabe, mas aqui coloco para você não esquecer. Virei pastor, e agora? Bom, de 81 a 2023, vão bastantes anos, né? 42 eu me converti, já vou fazer 50 anos,
Então já é uma caminhada muito interessante, desafiadora, com altos e baixos, enfim. Então vamos conversar e aqui vou deixar meus dados nos comentários para que você, se quiser entrar em contato, podamos conversar, trocar ideias e até, por que não, fazer mentoria ou tentar ajudar, seja através de videochamada, e-mail, enfim. Vamos tentar ser úteis, uma vez que já estamos praticamente pendurando as chuteiras. Muito bem, então, a nossa primeira aula, né, nosso primeiro vídeo aula, não vou dar aqui agora diretamente, mas eu fiz um curso alguns anos atrás e também ministrei em alguns lugares sobre o pastor do século XXI. E nessas aulas eu coloquei um vídeo que chamei exatamente isso, pastor do século XXI. E nesse vídeo, 20 minutos aproximadamente, eu exponho algumas coisas interessantes e principalmente responder a 3 perguntas muito especiais que você precisa responder para ser cada dia o melhor pastor. Então, eu vou te deixar com o vídeo e no final a gente vai conversar ou vai dialogar de alguma maneira. Então, eu quero deixar o vídeo para vocês aqui e eu espero que você possa aproveitar o melhor possível para que assim tenha aí A para. minha preocupação aqui. Opa! Às vezes a gente vai se atrapalhando, né? Mas tudo bem. Bom, vamos ver aqui, vamos Considerar como já matéria vencida e por cada um assumido. Então, a minha perspectiva não é a questão bíblica, teológica, em grande parte. Embora vamos citar algumas situações bíblicas, possivelmente, mas não é nosso foco. O que eu quero ver aqui, mais uma questão pragmática, sem cair no pragmatismo, mais uma questão administrativa, sem ser um administrador profissional. Primeira coisa que eu entendo que um pastor do século XXI ou de qualquer tempo, ele deve se perguntar ou fazer 3 perguntas. Ter um autoconhecimento. São 3 perguntas fundamentais na minha perspectiva. Primeira pergunta seria: quem eu sou? Quando eu faço essa pergunta, eu não estou perguntando o nome. Prática, nós sabemos na prática que quando alguém pergunta quem é você, nós damos um nome geralmente. Ou se você pergunta quem você é, ele dá um nome. Mas este quem eu sou, eu estou falando mais em essência. O pastor, então, ele vai ter que conhecer toda a sua vida, um autoconhecimento, uma análise. Tá? Tem muita gente que não gosta de terapia, porém seria interessante ele fazer uma autorreflexão sobre si mesmo. Personalidade, habilidades, enfim, várias circunstâncias, mas especificamente com seu caráter, né, a sua personalidade, os seus valores, enfim. Mas isso é para ele se conhecer e não para impor a outra pessoa, mas ele saber, né, os seus gostos e saber daquilo que ele gosta, muitas coisas que os outros gostam não são erradas, né, que às vezes nós pensamos que nosso gosto é o gosto de Deus e não permitimos que outras pessoas façam, porque nós não gostamos. Mas 3 coisas importantes quando o pastor administra uma igreja é sobre seus dons, habilidades. Importante enfatizar isso porque o pastor, na modernidade, é uma imagem do nosso
nosso modelo que foi deixado pelos missionários, era aquele que fazia tudo, ou faz tudo. Ele é um condutor, ele é um empresário, ele sabe leis, não, dons e habilidades. Dons carismáticos, aqueles que dons Deus dá. Aqui nós estamos discutindo se existem ou não determinados dons mais carismáticos, né, mais sobrenaturais, mas aqueles dons básicos do ensino, da administração, da liderança, enfim. E as habilidades, né? Quais são as habilidades que a pessoa tem? Então, se ele é alguém que comunica bem, se supervisiona bem na área de tesouraria, ou a contabilidade, ou até música, ou até questão hoje tecnológica, enfim, diversas habilidades. Por que isso? Porque mais para frente nós vamos ver a razão desses dons e habilidades serem importante o pastor conhecer. O tempo é importantíssimo porque isso vai dar uma visão do que ele pode fazer em determinado tempo, em quanto tempo. Saber, então, que ele tem um tempo bem dividido, bem organizado, enfim. E o dinheiro, quais são os recursos, tanto a nível pessoal como a nível da comunidade. E tempo também para ele enxergar que o seu tempo que ele tem ocupado, às vezes, é um tempo dedicado a um serviço da igreja que o membro da igreja não tem. Se você for fazer as contas da sua vida, da nossa vida, das 24 horas, nós vamos ter uma surpresa, porque 8 horas trabalhamos, um trabalhador, vamos dizer, um trabalhador braçal, escritório, oficina, 8 horas trabalha, 8 horas dorme, tem 16. Tem muita gente que estuda, daria 20 horas, 4, 5 horas. Daria 20, 21 horas. Ele tem 3 horas para o resto da vida, almoçar, viajar, se locomover, enfim. Então, o tempo também é importante saber como podemos organizar, porque nós vivemos um ativismo exacerbado que nos tira a vida na abundância. E hoje, quando se fala, como já falei nas aulas anteriores, sobre consumismo, sobre lazer, isto que o mundo evangélico da cristandade não consegue enxergar. Como ver a espiritualidade no lazer, por exemplo, no descanso. Então, isto é uma mudança muito radical no mundo religioso, especialmente no mundo evangélico. Quando você tem, então, uma análise de quem sou eu e alcança ter uma visão mais completa, ele pode ter, então, condições de montar uma filosofia ministerial pessoal e uma filosofia da sua igreja, ministerial da sua igreja. Isso é muito importante porque muitas igrejas não sabem por que existem assim, especificamente naquele lugar. Claro, toda igreja existe para a glória de Deus, né? Todos nós somos chamados a glorificar a Deus, mas na prática, para que nós assistimos, eu coloco uma figura assim bem simples, mas talvez não retrate de uma forma correta a ideia, mas é como se quando uma pessoa chega à sua igreja, o que ela vai receber, ou qual é o caminho que essa pessoa vai receber durante 10 anos, por exemplo. Como que ele ou ela vai terminar a sua vida? Vamos imaginar assim, como estava dizendo, uma ilustração bem, não é muito apropriada. Um carro. Quando o trabalhador chega na empresa de automóveis, ele coloca, então, alguns elementos e outro vai colocando outros elementos até sair um carro a determinada fórmula, ou determinado formato, determinado modelo. Quando o membro da igreja passa por todo esse caminho que você tem de filosofia ministerial eclesiástica, termina a sua vida, como que ele vai terminar? Essa é mais ou menos a ideia de uma filosofia ministerial. Saber de que os membros da sua igreja têm uma filosofia ministerial por causa da igreja, que ela trabalha em benefício da formação cristã dessa pessoa. Tá? Eu estou tomando exemplo aqui, a ideia
da escola, não vou falar somente de uma escola dominical, escola teológica, que tem os níveis e determinadas áreas onde as pessoas vão sendo colocadas para se formarem. Segunda pergunta que a pessoa deve fazer é onde eu estou? Contexto. O contexto, né? Cidade, bairro. Uma das coisas que nós percebemos que nós não usamos são as pesquisas de bairro, do IBGE, no caso do Brasil. Eu não sei se a sua denominação, na minha denominação, nunca fui informado disso, não sei se os executivos denominacionais eles se dedicam a estudar um período os dados do IBGE para poder fazer uma projeção ministerial daquilo que as igrejas, as denominações devem fazer, não somente para pregar o evangelho, mas para uma transformação geral da nação. Porque não é somente a oração e o jejum, que são importantíssimos, porém também existem dados claros de que ou o que fazer, né, para que nós diminuamos, exista uma diminuição de determinados problemas sociais. Talvez nós estamos focados exclusivamente em algumas áreas, como família, sexualidade. Geralmente, esses valores morais são mais fortes, mas há muito mais. Por exemplo, são pouquíssimo, quase nenhuma denominação tem um projeto ecológico, né? Não se fala isso. Social, especificamente, algumas instituições têm algumas, podemos dizer, para acolher drogados, para acolher asilo, mas a igreja geral não tem essa consciência ou essa condição. Então, cidade, bairro, né, como o mundo social e econômico, as necessidades do bairro, e entender de que nós estamos na comunidade, né, e as pessoas, membros das igrejas, precisam saber de que estamos ali e somos pessoas para servir. Então, onde eu estou? O bairro X não é a mesma coisa que o bairro Y. Essas mudanças devem ser estudadas também. Então, quando pensamos nesse onde eu estou, nós incluímos todo esses dados para acertar no alvo da evangelização, ou melhor, da ministração no modelo Jesus. A terceira coisa, ou a terceira pergunta que o líder, o pastor deve se fazer no século XXI, para onde eu vou? Aliás, isso vem desde o século passado, esse ensino da liderança. Para onde eu vou, né? Qual é o caminho que eu vou escolher? Qual é o estilo, a filosofia, o ministério? Às vezes, pensamos exclusivamente na denominação, mas não pensamos no contexto. Então, se você está no contexto de imigrante, por exemplo, um bairro onde está cheio de pessoas que vêm de determinado estado, com certeza você vai ter um modelo diferente do centro da cidade, de uma grande capital, onde o fluxo de gente, de pessoas tem outras características. Então, quando você escolhe o caminho, você vai poder avançar com segurança. Tá? Então, para onde eu vou? A filosofia ministerial que já falamos vai dar este aporte, vai dar esta condição de você poder indicar o melhor caminho, ou poder montar, organizar o melhor caminho que a igreja, a comunidade está precisando, e principalmente para a divulgação do evangelho. Então, desta maneira, você precisa ser um estrategista. Essa é a palavra que eu creio que nós precisamos usar, que pouco nós usamos no mundo da cristandade, pouco é vista. Então, o discípulo de Jesus, o próprio Jesus, ele foi estrategista. Se você analisa o ministério de Jesus, você vai ver as diversas estratégias que Jesus usa no seu ensino e no seu ministério. Ele nunca foi ou nunca tratou as pessoas do mesmo jeito, né? Embora ele procurava os pontos de contato. Então, quando você escolhe o caminho, você precisa, então, avançar com segurança. Mas por que você escolheu esse caminho? Claro, você deve ter estudado o processo, você deve
estudado o estilo, você deve ter estudado os custos, você deve ter estudado, enfim, tudo aquilo que precisa conhecer e o custo que vai acontecer e, logicamente, o objetivo. Então, é uma questão de liderança. Então, o pastor hoje tem que ser o líder que movimenta, treina, mentoreia, né? Coloca os seus jogadores de futebol, podemos chamar assim, colocar no seu lugar certo, pela razão certa, pela vocação certa. Então, essa tua pergunta, que eu sou, onde eu estou e para onde eu vou, são essenciais para o pastor do século XXI. Há algumas outras habilidades necessárias, claro, com certeza nós temos hoje algumas habilidades importantes que, creio eu, nós podemos tratar aqui. Uma delas é que o pastor não mais trabalha sozinho, ele trabalha e deve trabalhar em equipe. E quando eu falo trabalhar em equipe, não significa uma equipe ministerial pastoral de tempo integral. O seu liderado, ou melhor, os seus líderes que são voluntários, nós precisamos enxergar isso, muitos deles são voluntários, eles precisam ser cuidados como sendo uma equipe pastoral. Nós não podemos ser chefes. O chefe já morreu. A liderança autoritária do chefe já não existe mais. São outros caminhos que se usam para alcançar o que a equipe alcança seu objetivo. A mentalidade pastoral, que independentemente do cargo que ele tenha denominacional, ou seja, uma equipe pastoral de vários pastores, ou pastor presidente com uma equipe de líderes leigos que fazem a obra, essa liderança vai conseguir formar equipes engajadas, felizes e com alto desempenho quando este pastor, este líder, ele enxergue essa nova liderança. E a nova liderança é aquilo que Pedro já falava. O rebanho, né, que está, ou você está no meio do rebanho. Então, apacentar o rebanho que está entre vós, não está debaixo de nós, mas está entre nós. Então, essa liderança, né, que muitos chamam do mindset, né, é uma liderança que nossa mente deve ser trabalhada nesse mindset, com valores positivos com relação às pessoas. Uma liderança eficaz, ela somente vai ser conseguida se ela tiver uma boa e reconhecida participação, né? Essa liderança ela precisa ter propósito, ela precisa ter um compromisso e engajamento que começa pelo pastor, pelo presidente, coerência. O pastor deve ser não somente exemplo, mas também ele deve desenvolver, ser tutor. Ele é um tutor da equipe pastoral. Ele dá treinamentos. E se ele não pode dar treinamento, ele oferece, descobre treinamento. Na modernidade, as pessoas que assumiam os lugares geralmente aprendiam assim por osmose, porque via outros fazer assim de uma maneira que achava que todo mundo sabe. Você percebe que ainda nós, as igrejas, escolhem fulano e cicrano, aí colocam numa determinada função sem dar as condições dessa função. Existem umas centenas de chamados cargos de departamento que são infrutíferos, porque ninguém os chama ou faz participar como uma equipe. Então, a liderança precisa entender, o pastor precisa vivenciar essa liderança. Então, esta é uma questão super importante no século XXI. É a nova liderança. Eu chamo a segunda liderança, ou a liderança da segunda geração, ou alguns chamam liderança da segunda década. O conceito deste líder, desta nova liderança, é um gestor que sabe trabalhar a afetividade e a efetividade.
ele consegue formar equipes que são produtivas e engajadas. Este líder, ele está preocupado não somente com o resultado desta equipe, mas também com os membros da sua equipe. Então, quando nós pensamos em voluntários, pense também que eles são voluntários. Então, dificilmente nós pensamos no tempo que eles gastam, a gasolina que eles gastam, o dinheiro que eles gastam para fazer a obra de Deus. E isto nós precisamos pensar seriamente no século XXI. Outra habilidade que o pastor precisa ter, que entendo que deve ter, que ele deve ser plugado. Na minha perspectiva, posso estar enganado, mas não creio que está, mas eu tenho visto, é impossível acreditar, não consigo eu acreditar, de que um pastor, como já conheço, não tenha um celular, não tenha um WhatsApp, não tenha uma rede social. Talvez você pense, mas isso aí é perda de tempo. Não. Antigamente era a TV, antigamente era o rádio. Não é perda de tempo. O mau uso, sim. Então, eu não vejo com bons olhos um pastor que não tenha condições de eu encontrar quando eu ligo, porque não tem celular, ou não tem WhatsApp, ou não tem uma rede social. Então, ele precisa estar plugado, ele precisa saber o que está acontecendo na tecnologia, em termos de som, em termos de música, em termos de como posso usar a internet para evangelizar, site. Então, eu não estou falando que tem que ser um expert, alguém que tenha todo o conhecimento, mas pelo menos para dialogar com alguém que vai o ajudar a conseguir um passo neste mundo do mundo das redes sociais e mundo da internet. O pastor não precisa tomar conta disso. O pastor precisa estar informado, atualizado nestas questões. Por quê? Porque hoje, talvez nós não percebamos, mas vem uma geração atrás de meninos e meninas que daqui a 10, 15 anos, esses meninos e meninas só vão conhecer a internet, redes sociais, e como nós vamos ensinar a nossa fé, a fé, né, que devemos preservar a estes meninos se nós não preparamos os nossos professores, por exemplo, do futuro. Nós precisamos enxergar esta realidade e que a gente, lamentavelmente, nem todas as denominações se enxergam. Nós temos hoje ensino em AD, nós temos ensino semipresencial, blended learning, como chama-se, e-learning, enfim, é uma série de informações que nós podemos e precisamos ter, onde nós não vamos alcançar muitas vezes lugares que muitas vezes são inalcançáveis pessoalmente, podemos fazer isso virtualmente. Evidente que isso aqui não é um treinamento, um curso sobre esta questão, mas o que eu chamo a atenção é que é uma questão que eu e você precisamos estar, pelo menos, informado de uma maneira mais eficaz e efetiva. Outra coisa importante que você e eu precisamos ser como pastor é estar antenado. É inacreditável, por falta de nós estarmos nas redes sociais, nós temos uma TV, um WhatsApp, uma informação, um e-mail, nós perdemos informações importantes no mundo cristão, no mundo evangélico, né? Dentro da nossa realidade, o que está acontecendo, quantos congressos, quantas informações que nós temos dentro da nossa realidade que perdemos porque estamos desligando. E se estamos desligados da nossa realidade denominacional, religiosa, imagina então do mundo. Então, quantas coisas estão acontecendo? Quantos fake news você já ouviu, acreditou, pensou que era verdade? Por quê? Porque nós não estamos antenados. Nós sabemos que acontece no mundo executivo, legislativo, se criticamos, não criticamos, e às vezes nós falamos coisas que não são verdade por falta de estarmos antenados. Isso é um perigo para o evangelho porque perdemos a nossa credibilidade. Então, essa é uma das habilidades. E, por último,
uma coisa que talvez pode incomodar a muitos é que você vai ter que definir se as pessoas são mais importantes ou a instituição, ou as instituições. O que significa isso? As instituições, já falamos isso nas aulas anteriores, estão desacreditadas. Sabemos disso. E muitas vezes nós vamos pensar que essas instituições são mais importantes que as pessoas. E aí é que nós vamos perder muita gente por achar de que as instituições são mais importantes que as pessoas. Relacionamento é a palavra do século XXI. Fazer amizade, fazer amigo, não entrar em discórdias, em debates inócuos que não conduzem. Nós precisamos conversar, dialogar para aprender. Sentarmos com o espírita, com o testemunho de Jeová, com o mormon, com o muçulmano, para aprender e não para debater. Sermos sábios como os filhos das trevas. Como Jesus disse, os filhos das trevas são mais sábios que os filhos da luz. Então, nós vamos ter que ver o que é mais importante, as pessoas ou as instituições. Jesus foi e é nosso modelo. O que era mais importante para ele? Preservar uma religião, uma instituição ou resgatar uma pessoa? É isso que nós vamos ser desafiados no século XXI. E então, por aqui paramos. Então, já estamos chegando ao final e espero que todas estas aulas tenham sido benéficas para você e que Deus te abençoe. E aguardo você para nossos finais, momentos finais, para que assim vamos nos conhecendo. Você sabe que o meu e-mail, o meu WhatsApp, tudo está à sua disposição para debater, para conversar. Para você precisa de materiais, nós enviamos para você livros ou PDFs que a gente tem conseguido, enfim, tudo aquilo que você pode precisar para fazer um bom ministério e edificar uma boa igreja que se torne uma igreja que atenda às necessidades da era do vazio. E responda a pergunta: como ser igreja na era do vazio? Muito bem, você assistiu aí a nossa aula, o que eu entendo de ser o pastor de agora. Claro, muito diferente, muitas coisas com aquilo que eu aprendi, que eu tive que ir modificando com o correr dos anos. E também você vai ter que fazer algumas modificações, com certeza. Mas fica aí, então, o nosso vídeo para que você possa aproveitar da melhor maneira possível e espero que você tenha um sucesso no seu ministério pastoral ou auxiliar de pastor, enfim. Continua a nos seguir, compartilha este vídeo com a tua liderança, que você é importante, com os líderes que você tem, com as pessoas mais próximas, para que as pessoas te ajudem a ser o pastor do século XXI, tá bom? Um grande abraço. A seguir vai ter as minhas redes sociais, se você quiser, pode, então, usar e manter contato comigo. Grande abraço, nos encontramos no próximo vídeo. Tá bom?